Ano de 1215. Uma feira medieval fervilha diante das muralhas de Paris. Barracas improvisadas, pregadores exaltados e multidões ansiosas. No centro, um comerciante ergue um pequeno relicário de prata. Ele jura diante de todos que dentro daquela caixa repousa um fragmento da cruz de Cristo. O preço? Mais alto que terras e castelos. O povo se aglomera. Alguns choram, outros estendem moedas, acreditando que tocar aquela madeira traria cura, perdão, proteção contra guerras e pestes. Mas ninguém pergunta: quem garante que aquilo é verdadeiro? Na Idade Média, as relíquias eram tesouros de fé e poder. Ossos de santos, gotas de sangue, pedaços de roupas sagradas. Cada igreja disputava possuir a mais milagrosa. Quanto maior a raridade, maior o fluxo de peregrinos, e com eles, a riqueza. Mas havia um problema. A demanda era imensa. E onde há fé cega, nasce também a fraude. Relíquias falsas circulavam por toda a Europa. 3 crânios atribuídos ao mesmo santo, dezenas de pedaços da verdadeira cruz, e até penas supostamente arrancadas das asas do arcanjo Miguel. Como distinguir devoção de engano? Quem eram os homens que transformaram objetos comuns em artefatos sagrados? E por que tantas pessoas, mesmo diante de suspeitas, continuavam acreditando? Neste mistério, não falaremos apenas de ossos e relíquias. Falaremos de fé, de poder e de como a esperança humana pôde ser manipulada por mãos espertas. A pergunta que ecoa através dos séculos é simples e perturbadora. Quanto vale um milagre? Se o milagre for falso, a Europa medieval vivia mergulhada em fé e temor. Entre os séculos XI e XIII, igrejas, abadias e mosteiros multiplicaram-se em todos os cantos do continente. O homem comum via o mundo como um campo de batalha espiritual, onde a salvação dependia da intercessão dos santos e da proximidade com o sagrado. Nesse cenário, as relíquias tornaram-se a ponte mais direta entre o céu e a terra. O culto às relíquias não era novo. Desde os primeiros séculos do cristianismo, pedaços de ossos, roupas ou objetos associados a mártires eram veni. Na Idade Média, o comércio em torno das relíquias atingiu um nível impressionante. Cidades inteiras floresciam como centros de peregrinação. Roma exibia fragmentos da cruz de Cristo. Constantinopla guardava a coroa de espinhos. Santiago de Compostela atraía multidões com ossos atribuídos ao apóstolo Tiago. Cada novo achado ou aquisição prometia milagres e garantia um fluxo constante de viajantes devotos. Porém, a enorme demanda abriu caminho para abusos. Cronistas relatam que, em feiras e mercados, era possível encontrar unhas de santos, pedaços do leite da Virgem Maria e até sangue coagulado de Cristo. Muitas vezes, eram apenas ossos de animais, madeiras antigas ou tecidos comuns apresentados como sagrados. A credulidade popular, aliada à falta de métodos científicos, facilitava o engano. Para as autoridades religiosas, a situação era ambígua. De um lado, havia preocupação com a proliferação de falsificações. De outro, as relíquias, verdadeiras ou não, sustentavam a devoção e traziam riquezas. Igrejas competiam entre si para ter o objeto mais raro, porque sabiam que isso significava poder, prestígio e influência. A economia da fé movia multidões. O camponês vendia seus bens para visitar um relicário distante. O nobre doava terras em troca da promessa de proteção espiritual. Os reis exibiam relíquias em procissões para unir seus povos sob um mesmo símbolo. A crença no poder milagroso desses objetos moldava a vida religiosa, social e até política. E, no entanto, a sombra da dúvida sempre esteve presente. Monges mais céticos alertavam sobre a multiplicação absurda de certos objetos. Como poderia haver dezenas de verdadeiras coroas de espinhos espalhadas pela Europa? Como 3 igrejas diferentes podiam reivindicar o mesmo braço de um mártir? O mistério das relíquias falsas não se resumia a simples engano. Ele refletia a complexa relação entre fé, necessidade humana e manipulação. Para muitos, acreditar era mais importante do que comprovar.
O poder da devoção transformava até a mentira em instrumento de esperança. É nesse cenário de fervor e engano, de milagres e fraudes, que se desenrola nossa história. Uma história que revela não apenas a economia das relíquias, mas também os limites da fé humana diante do desejo de tocar o divino. O século XIII trouxe consigo o auge do culto às relíquias. As grandes catedrais góticas erguiam-se como fortalezas de fé, e dentro delas, relicários reluzentes atraíam peregrinos de toda a Europa. Cada vitral, cada escultura, cada procissão servia para conduzir os olhos dos fiéis a um ponto central, o objeto sagrado. Um dos casos mais impressionantes ocorreu em Constantinopla, antes da Quarta Cruzada. A cidade, repleta de igrejas e palácios, era considerada o maior depósito de relíquias do mundo cristão. Ali estavam guardados o manto da Virgem Maria, a lança que teria perfurado o lado de Cristo, fragmentos da cruz, o cálice da última ceia. Para os visitantes ocidentais, era como entrar no próprio tesouro do céu. Mas, após o saque de 1204, muitos desses objetos foram levados para o Ocidente. E foi nesse fluxo de relíquias que surgiram dúvidas. Eram todas verdadeiras? Ou algumas foram criadas às pressas, para atender à demanda dos cruzados e mercadores? Na França, o rei Luís IX construiu a Sainte-Chapelle para abrigar a mais preciosa de todas, a coroa de espinhos. Adquirida a preço astronômico do imperador latino de Constantinopla, a relíquia foi exibida em procissões solenes. O povo chorava ao ver os espinhos ensanguentados, que acreditavam haviam perfurado a testa de Cristo. Mas historiadores modernos apontam uma questão: como fragmentos dessa mesma coroa foram parar em Veneza, Roma e até Colônia? Teria a coroa sido dividida em pedaços, ou muitas eram cópias fabricadas para lucrar com a devoção popular? Em mercados menores, a cena era ainda mais caótica. Cronistas descrevem feiras em que comerciantes ambulantes vendiam, lado a lado, pedaços da verdadeira cruz, ossos de santos e até penas de anjos. Em uma cidade, um mosteiro afirmava possuir o braço de São João Batista. Em outra, dizia-se que o mesmo santo estava inteiro, guardado em uma urna de cristal. A contradição não assustava os fiéis. Para eles, quanto mais relíquias, mais sinais de poder divino. Os relatos de peregrinos também reforçam o impacto emocional dessas experiências. Um camponês que viajava semanas para beijar uma ampola de vidro com o sangue de Cristo acreditava firmemente que sua colheita seria abençoada. Uma mãe que tocava o relicário com o suposto véu da Virgem depositava nele a esperança de cura para o filho doente. O valor espiritual era tão grande que a autenticidade raramente era questionada. Mas havia também vozes críticas. O teólogo Erasmo, no século XVI, ironizaria a situação ao afirmar que havia fragmentos da cruz suficientes para encher um navio inteiro. Muito antes dele, já circulavam rumores sobre monges que fabricavam relíquias com ossos de animais, pedaços de madeira qualquer ou até cera moldada. Algumas histórias falam de comerciantes que mergulhavam pedaços de pano em óleo perfumado, apresentando-os como tecidos banhados pelo próprio Cristo. A escalada do mistério não parava aí. Em certas ocasiões, relíquias falsas eram usadas como arma política. Um príncipe que desejava afirmar seu poder poderia exibir o crânio de um mártir local, mesmo que a autenticidade fosse duvidosa. O simples ato de possuir e mostrar tal objeto era suficiente para legitimar sua autoridade perante o povo. Em outros casos, igrejas rivais disputavam a posse da mesma relíquia. Duas cidades reivindicavam o corpo de um mesmo santo, e cada uma organizava procissões, milagres e testemunhos para provar sua versão. Essa competição não apenas dividia comunidades, mas também fortalecia a crença no extraordinário. Quanto maior o conflito, maior o fervor. As crônicas descrevem cenas que parecem saídas de um teatro religioso. Em um mosteiro alemão, fiéis se ajoelhavam diante de um dente que teria pertencido ao apóstolo Pedro. Séculos depois, análises modernas mostrariam que se tratava de um dente de cavalo. Em Veneza,
Pedaços de ossos vendidos como relíquias eram, na verdade, de cães e gatos. Mas, para os homens e mulheres da Idade Média, o que importava não era a origem, e sim a fé depositada naquele objeto. Nesse emaranhado de milagres proclamados e falsificações disfarçadas, a linha entre devoção e engano tornava-se quase invisível. O povo continuava a acreditar, as igrejas continuavam a enriquecer e os comerciantes seguiam lucrando. Cada nova relíquia alimentava tanto a esperança quanto a dúvida. E é nesse ponto que o mistério atinge seu auge. Como discernir a verdade em meio a tantas versões? Quando cada pedaço de osso, cada gota de sangue e cada fragmento de madeira pode ser proclamado sagrado, a fé se transforma em moeda. E a Idade Média nos mostra que essa moeda podia custar mais do que ouro. À medida que a febre das relíquias crescia, também cresciam as tensões. Reis, bispos e monges disputavam não apenas objetos sagrados, mas também o controle da fé popular. O conflito não era apenas espiritual, era político, econômico e até militar. Em muitos casos, a autenticidade das relíquias foi questionada. Alguns bispos tentaram impor regras de verificação, exigindo testemunhos ou documentos que provassem a origem dos objetos. Mas como confirmar, séculos depois, se um pedaço de madeira realmente pertencia à cruz de Cristo? Como atestar que um osso era de fato de um mártir e não de um animal? A ausência de critérios objetivos abriu espaço para suspeitas e acusações. A disputa entre fé e razão começou a se intensificar. De um lado, a Igreja oficial defendia a importância das relíquias para manter viva a devoção popular. De outro, vozes isoladas, monges mais céticos, cronistas irônicos e, mais tarde, pensadores humanistas, denunciavam os abusos. O risco era claro: se muitas relíquias fossem falsas, todo o sistema de fé poderia ser abalado. Algumas hipóteses surgiram para explicar o fenômeno. A primeira é a da necessidade espiritual. Em um mundo marcado por guerras, fome e peste, as pessoas buscavam sinais tangíveis do sagrado. Mesmo que houvesse dúvida, a esperança de milagre era mais forte do que a razão. Nesse sentido, a autenticidade era quase irrelevante. O objeto tornava-se sagrado pelo poder da crença coletiva. Outra hipótese é a da economia da fé. Igrejas e mosteiros dependiam das relíquias para atrair peregrinos e sustentar suas obras. Quanto mais rara e milagrosa a relíquia, maior a riqueza e a influência. Assim, muitos poderiam ter fechado os olhos para falsificações conscientes, porque o resultado era benéfico. Multidões rezando, doações crescendo, prestígio consolidado. Uma terceira hipótese envolve as sociedades secretas e o conhecimento oculto. Alguns estudiosos sugerem que parte dessas relíquias poderia ter sido criada não apenas para lucrar, mas também para transmitir mensagens simbólicas. Ossos e objetos poderiam esconder códigos espirituais, alinhados com tradições esotéricas da época. Nessa visão, a relíquia falsa não era uma fraude, mas um veículo de mistério. No entanto, havia também as consequências desastrosas. Em certos momentos, comunidades inteiras se dividiram por disputas de relíquias. Duas cidades reivindicavam o mesmo corpo santo. Quando não havia acordo, surgiam conflitos violentos. Peregrinos enganados podiam perder tudo em viagens longas, apostando suas últimas economias na esperança de um milagre que nunca viria. O clímax desse embate aparece quando se confronta a fé pura com a fraude evidente. Imagine o momento em que um camponês descobre que o dente venerado, como sendo de São Pedro, era, na verdade, de cavalo. O choque não está apenas no engano material, mas no risco de abalar toda a sua relação com o divino. Até que ponto a fé suporta a verdade? As autoridades sabiam disso. Por isso, muitas vezes, preferiam silenciar dúvidas. Um milagre atribuído a uma relíquia falsa ainda fortalecia a devoção e mantinha a ordem social. Denunciar poderia significar escândalo, revolta, perda de poder. Assim, o mistério das relíquias falsas sobreviveu, protegido tanto pela credulidade popular quanto pelo silêncio oficial. E aqui está o ponto mais perturbador.
Talvez a força das relíquias nunca tenha estado na sua autenticidade, mas no desejo humano de acreditar. Falsas ou verdadeiras, elas cumpriam a função de alimentar a esperança, de dar sentido a um mundo instável. O milagre, no fim das contas, não estava no objeto, mas no coração de quem acreditava. Esse dilema, entre verdade e crença, entre engano e devoção, é o que torna o mistério das relíquias falsas um dos episódios mais fascinantes da Idade Média. O que sabemos, afinal, sobre as relíquias falsas da Idade Média? Documentos históricos confirmam que a veneração de ossos, tecidos e objetos sagrados foi prática central da religiosidade medieval. Também sabemos, através de inventários e crônicas, que a quantidade de relíquias em circulação era muito maior do que poderia ser autêntica. O exemplo clássico é a Vera Cruz. Só na Europa existiam dezenas de fragmentos, todos proclamados como genuínos. No século XVI, o reformador Calvino ironizou, dizendo que havia madeira suficiente para construir um navio inteiro. Investigações modernas confirmam que a maioria desses pedaços não poderia ter vindo da cruz original. Outro caso notável é o da coroa de espinhos. A Sainte-Chapelle, em Paris, guarda até hoje uma coroa venerada desde o reinado de Luís IX. Pesquisadores apontam que espinhos supostamente da mesma coroa apareceram em várias cidades diferentes. Isso mostra que, mesmo que houvesse uma relíquia autêntica, cópias se multiplicaram para atender à devoção popular. Também existem provas arqueológicas e análises científicas recentes que identificaram ossos venerados como santos e que pertenciam, na verdade, a animais comuns. O dente atribuído ao apóstolo Pedro em um mosteiro alemão foi analisado séculos depois e revelado como sendo de cavalo. Entretanto, nem todas as relíquias eram falsas. Algumas, como os restos mortais de certos mártires, têm respaldo documental mais sólido, mas a linha entre verdadeiro e falso era tênue e muitas vezes impossível de definir com segurança. O fato é que, mesmo diante das falsificações, a devoção não diminuía. Pelo contrário, a fé parecia se alimentar da própria incerteza. Para os homens e mulheres da Idade Média, acreditar era mais importante do que provar. As relíquias falsas da Idade Média nos revelam mais do que simples fraudes. Elas mostram a fome espiritual de uma época em que o invisível era parte do cotidiano e em que tocar um objeto sagrado era visto como tocar o próprio céu. Verdadeiras ou não, essas relíquias moldaram cidades, inspiraram guerras, encheram igrejas e sustentaram a fé de milhões. Para os fiéis, pouco importava a autenticidade. O valor estava no que representavam: esperança em meio à peste, proteção diante das batalhas, consolo na dor. Para as autoridades, as relíquias eram também instrumentos de poder, capazes de unir comunidades e legitimar governos. Hoje, ao olhar para trás, podemos sorrir diante de absurdos como dentes de santos, que eram ossos de animais. Mas talvez a maior lição seja perceber que a fé humana tem uma força que ultrapassa a lógica. Mesmo o falso pode se tornar verdadeiro quando carregado de crença. O mistério das relíquias falsas continua ecoando como pergunta para nós: até onde estamos dispostos a acreditar? E quando a esperança é maior do que a verdade, o que realmente buscamos? O milagre ou o sentido que ele nos oferece?